Olá, esse é o podcast do CAEC. Você está no terceiro episódio. Seja bem-vindo se essa é a sua primeira vez aqui com a gente. Bom, você está acompanhando esse podcast por diversas plataformas digitais: YouTube, Spotify, Castbox, Anchor e muitas outras. Obrigado por acompanhar até aqui. Se você está através do YouTube, já peço para que você se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, ative o sininho e deixe o seu feedback aí nos comentários, beleza? Bom, o nosso Instagram é @caecuen. Siga lá nossas redes sociais e acompanhe todo o nosso conteúdo, inclusive uma utilidade pública para você. O CAEC disponibilizou lá no nosso Instagram, no link que está na nossa biografia, que eu também vou deixar aqui embaixo, no Saiba Mais, vários cursos de extensão online e gratuitos para você fazer nesse momento de isolamento social. São cursos que vale a ser para a universidade e também vale muito conteúdo para você. São cursos da FGV, da Fiocruz e várias outras instituições. Tudo gratuito. Fechou? Bom, comigo hoje aqui nesse podcast, queria primeiro agradecer ao nosso convidado especial, que já já eu vou contar quem é que se disponibilizou para estar aqui com a gente. Ele que é carioca, agora está em Sorocaba. Já já eu explico um pouquinho mais dessa história, mas primeiro queria agradecer também essas mulheres incríveis que estão trabalhando muito nesse momento de isolamento social para com a gente criar esse conteúdo. Meu primeiro bom dia vai para a Heloísa Gambini, nossa diretora de marketing, que está aqui com a gente. Tudo certo, Elo? Tudo certo, bom dia, gente. Como é que tá a quarentena aí? Cumprindo bem? A gente tá fazendo o que a gente pode aqui pelo computador, né? Fechou, verdade, trabalhando muito. E você já conhece, a Giovana participou do nosso primeiro episódio, ela que é diretora de projetos. Bom dia, Giovana, seja bem-vinda. Como é que tá aí? Curtindo a quarentena também? Bom dia, pessoal, tudo bom? Também quarentena, isolamento social, hein? É isso aí, o CAEC é hashtag Fica em Casa. E agora eu vou apresentar, sem mais delongas, nosso convidado, formado engenheiro químico pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, carioca, mas que agora se instalou lá em Sorocaba, na Facens, onde é a sede da BTQ. E já peço licença para falar, se você faz engenharia química e está ouvindo esse podcast e não conhece o CAIC da BTQ, você está no curso errado. O CAIC aceitou nosso convite e hoje vai fazer esse podcast com a gente. Seja bem-vindo, Kaique. Obrigado por aceitar o nosso convite. Olá, Leonardo, bom dia. Olá, Giovana. Olá, Heloísa. Para mim é um prazer, eu agradeço muito aí o convite de vocês e espero contribuir com muito conteúdo, muita coisa aí boa sobre engenharia química. Eu já conhecia já o Kaique já há algum tempo, fiquei muito feliz com o contato da Giovana e eu também assisti o último episódio aí de vocês do podcast e gostei muito. Então, espero que esse episódio aí seja especial para todo mundo. Show de bola, aí sim, hein? Escutou nosso possivelmente o primeiro episódio com o professor Oswaldo. E agora já tem um segundo no ar, se você está ouvindo isso hoje. O segundo também já está no ar com o professor Daniel Tait, então já convido você depois também a reescutar ou escutar pela primeira vez esses episódios. Bom, queria começar então com algumas as nossas perguntas, as nossas conversas, aqui vendo o histórico, né, desse brilhante Kaique Santos Teixeira, né, o fundador e presidente da BTQ. A gente vê que ele também fez parte lá no seu começo, lá na sua graduação, de um diretório acadêmico, que é como o CAEC, né, do Rio de Janeiro. Mas antes dessa história, eu queria te perguntar, Kaique, por que a escolha da engenharia química? O que te fez lá no ensino médio escolher esse curso de graduação para seguir aí na sua vida, tendo isso como profissão? Então, Leonardo, eu vou ser bem sincero contigo. Quando eu estava fazendo lá no ensino, quando eu estava no ensino médio, ali no segundo, terceiro ano, eu tinha um sonho que era de cursar medicina. Eu fazia parte de um, eu fazia parte de um grupo de ação solidária em hospitais e tal. E pô, eu fiquei apaixonado assim pelo ato assim de ajudar pessoas. Então eu tive como missão para minha vida ajudar pessoas. E naquela época eu acreditava que eu podia fazer isso sendo médico. E naquela época também não existia o Enem nesse formato. Então, para você ingressar em alguma universidade, você tinha que fazer o vestibular daquela universidade específica. Então, eu comecei fazendo um vestibular para as universidades do Rio de Janeiro e para a Unicamp também. Tinha prova no Rio de Janeiro, tentando medicina. Eu tentei um ano, tentei 2 anos. No terceiro ano, eu já fiquei bem descrente, assim, porque eu cheguei a quase passar no primeiro ano, no segundo ano tive mais dificuldade do que no primeiro. Eu fiquei, cara, como é que pode, né? E aí eu comecei a pensar em outros rumos, assim, para minha carreira. Minha família não tinha condições de me pagar uma faculdade particular de medicina. E aí, sendo bem sincero, nesse terceiro ano que eu fiz o vestibular tradicional da época, né?
eu tentei para todas as universidades de medicina e uma só, que era a Federal Rural do Rio de Janeiro, eu tentei engenharia química porque não tinha medicina lá. E, e assim, eu não fazia ideia do que era engenharia química, bem na real. Eu não sabia nada, eu não conhecia o curso. Enfim, eu coloquei engenharia química porque das opções da Universidade Federal Rural era a que eu achava que eu mais me encaixava. Então, olha que interessante, eu já entrei na engenharia química com um viés para biologia. Eu já gostava muito de medicina, então, na minha cabeça, eu podia encontrar dentro da engenharia química muita coisa relacionada à biologia. Eu acabei passando nesse vestibular da Rural, já no primeiro semestre, fui um dos melhores colocados, e é complicado, porque logo que eu entrei no curso, meu sonho era trabalhar com algo focado em biologia e eu não encontrava nada disso. Então, o começo foi bem difícil para mim, porque eu não via aquilo que eu esperava, sabe, no curso de engenharia química. Hoje, pô, eu agradeço a Deus por ter escolhido o curso. Com o tempo, eu fui aprendendo que esse é o curso mais amplo de todos os cursos de graduação, mas eu confesso que no início foi bem sorte mesmo, eu não fazia ideia do que era engenharia química. E com a visão que você tem hoje, Kaique, conta pra gente qual foi a sua maior dificuldade da graduação? Qual matéria você achou mais difícil? E o que você acha importante os acadêmicos participarem? De igual a gente, centro acadêmico, empresa júnior, essas coisas. Uhum. Eu acho que eu vou tentar passar um panorama geral assim do que é o curso de graduação em engenharia química, né? Assim como eu falei para vocês, eu tinha uma visão que o curso de engenharia química teria muito mais biologia do que ele teve, pelo menos o meu curso de graduação lá na Rural. E eu confesso, eu acredito muito, é o que eu vivo na BTQ, eu vejo muitas pessoas decepcionadas com o curso, principalmente no início, porque principalmente com a BTQ, fica um pouco mais fácil de você saber o que é engenharia química e já ingressar na graduação com uma ideia do que é o curso. Só que o início ele é muito focado em conceitos básicos, muito a engenharia em si, muito cálculo, muita física, e você tem pouco como o engenheiro químico atua, né? Então, o começo para mim e para qualquer estudante de engenharia química ele é um pouco complicado, porque você não enxerga certo o que você pode fazer. Então, você precisa ser altamente resiliente, né? Eu acho que esse é o maior desafio para qualquer estudante de engenharia química de início do curso. O curso em si de engenharia química, não só na Rural, mas em qualquer lugar do Brasil, ele é muito difícil. Então, eu não tive lá no início um grande desempenho acadêmico. Eu lembro que eu já não consegui passar em cálculo 1 e isso acaba desmotivando a gente pra caramba. Mas eu tô falando aqui de motivação tal, cara, eu sou o cara mais motivado do mundo em engenharia química muito por conta das coisas que eu aprendi sozinho. Então, eu acho que o estudante de engenharia química, independente do período, né, ele tem que ser, um, autodidata e, dois, participar de entidades estudantis. Né? O que me ajudou a prosseguir no curso, certamente, foi o diretório acadêmico, aí na UEM é o centro acadêmico, mas desempenha a mesma função. Eu fiquei, para vocês terem ideia, fiquei 4 anos de diretório acadêmico, boa parte da minha graduação, a maioria dela, foi em diretório acadêmico. Na época, existia disputa de chapas de diretório, existia eleição, debate, era muito legal. E, e eu acabei ganhando 4 dessas eleições, não como presidente, mas o último ano que eu participei de diretor acadêmico, eu fui membro honorário, fiquei felizão que eles inventaram esse cargo para mim lá, porque eu já tinha participado de 13, falei, galera, não vou participar mais não. Aí a galera, não, Kaique, então vamos inventar aqui, membro honorário, aí você dá só conselho. Eu falei, beleza. E aí eu participei do quarto. Então, cara, no diretor acadêmico, de início eu participei da área de comunicação. Então, dentro do diretor acadêmico, foi a primeira vez que eu criei um site de engenharia química do diretor acadêmico. Então, graças à minha participação no diretor acadêmico, eu aprendi a fazer site, coisa que eu fiz posteriormente criando o meu próprio site, né, na BTQ. Além do diretor acadêmico, eu fiz parte da empresa Júnior. Eu acho que da empresa Júnior na época era Núcleo Engenharia, o nome dela agora é Núcleo Consultoria. Na época era uma empresa júnior focada só para atividade de engenharia química. Hoje a Núcleo Consultoria congrega outros cursos também, como farmácia, engenharia de materiais. E naquela época estava bem no início, então o processo de fundação ainda não tinha sido feito
da maneira perfeita, no modo jurídico, né? Então, a gente trabalhou desde a criação do CNPJ até o que ela é hoje. E, assim, foi uma experiência única para mim, porque eu aprendi tudo sobre setores empresariais. Então, quando eu ingressei, eu entrei no setor de RH dessa empresa júnior. E eu confesso para vocês que não era muito bem o que eu queria, não. Porque, pô, o engenheiro químico trabalhando com RH, nossa, eu acho que não tem nada a ver. E aí, cara, com o tempo, eu fui me apaixonando pelo RH. E aí, por eu ter criado o site do diretório, eu sabia mexer bastante com Corel, Photoshop e tal. E aí, como também não tinha poucas pessoas na empresa júnior, eu saí de assessor de RH e fui para diretor de marketing. Então, fiquei diretor de marketing da empresa júnior por uns 6, 7 meses. Foi uma experiência muito legal também. Então, toda a parte criativa da empresa júnior eu fazia, junto com a equipe lá. E aí, com o tempo, eu recebi um convite para ser vice-presidente dessa empresa júnior. Era o cargo de presidente executivo, na verdade. Tinha um presidente institucional e um presidente executivo. E aí, pô, nesse cargo foi show, porque foi a primeira vez que eu pude, de fato, gerir pessoas. Eu geria, uma época, um grupo de 9 pessoas, e era um desafio muito grande para mim, porque quando você é líder, né, gestor, é algo, assim, que as pessoas... É como se você fosse a empresa. Tipo, as pessoas... Você é o exemplo. Então, se você não der o seu melhor, certamente sua equipe não dará. Então, ao longo da minha graduação, essas foram as experiências em entidade estudantis que eu tive. Eu recomendo muito, algo que eu não fiz, que eu recomendaria bastante para a galera, é fazer iniciação científica, experiência em laboratório. Eu não me vejo trabalhando em laboratório, mas acho que eu gostaria de ter tido essa experiênciazinha. E também eu acho que todas as outras entidades, né, tipo AISH, PET, Enactus, hoje em dia existe um boom também de escolas pilotos pelo Brasil, também interessante. Sem contar, obviamente, em fazer estágio, mesmo sabendo que o estágio externo é bem difícil, mas eu recomendo também que as pessoas façam. E uma coisa que eu sempre estimulo o pessoal a fazer, que ninguém faz, que é empreender durante a graduação, como eu fiz, né? Eu lembro que quando eu saí da empresa júnior e fui fundar minha própria empresa, não foi um negócio assim muito bem visto pelos meus amigos, até porque, tipo, eu estava num cargo de vice-presidente da empresa júnior, então as pessoas esperavam de mim que eu ficasse lá o máximo de tempo possível. Só que, cara, com certeza foi a decisão mais difícil da minha vida, que era, tipo, sair da empresa júnior para me dedicar a um projeto próprio, que era a BTQ. Mas eu não me arrependo. Hoje em dia, eu acho que eu fiz a decisão, tomei a decisão mais certa possível. Mas cara, eu confesso que eu sinto bastante falta, assim, do meio estudantil. Eu tô sempre com a galera, né, na BTQ, mas, pô, se eu pudesse voltar no tempo, eu não faria nada diferente, porque graças a essa experiência que eu tive em entidades estudantis, eu me pautei como um empreendedor de verdade. Então, todo o modelo de negócio da BTQ é pautado no modelo de negócio que eu aprendi numa empresa júnior. Então, cara, se você é estudante de engenharia química, você precisa, até para que você se sinta motivado a ingressar em entidade estudantil, cara. Eu recomendo muito mesmo. Aí, pessoal, tomem o depoimento do Kaique como inspiração para vocês participarem das instituições que a UEM oferece. Elas têm muito a agregar para vocês. Ô, Kaique, com toda a sua experiência da graduação e depois com a formação da BTQ, por que você vê a engenharia química como a engenharia universal? Certo. Como eu contei para vocês, né, quando eu entrei no curso, eu não sabia ao certo o que era engenharia química. E eu fui descobrindo com o tempo. Nem sempre a gente encontra, tipo, a grande maioria dos professores, eles são bons e passam para a gente um conteúdo interessante, mas nem sempre é assim. E numa disciplina de introdução à engenharia química, eu conheci um profissional que a primeira coisa que ele falou na aula foi o seguinte, gente, olha só, engenheiro químico de verdade é engenheiro de processo. Se você não trabalha com processo químico, você não pode se considerar como engenheiro químico. E aquilo ali foi bem impactante para mim, como eu falei para vocês, lembra? No início eu queria muito trabalhar com algo focado em biologia e tal, eu queria trabalhar com pesquisa, alguma coisa do tipo. E aquilo ali foi impactante, porque quando você entra no curso, você não sabe ao certo o que é o curso, você não sabe o que é engenharia química. Enfim,
Eu sempre gostei bastante de entrar em contato com a galera. Eu sempre fiz muito networking sem saber na época o que era networking, né? E eu conversava muito com os veteranos e com a galera mais do final do curso. E tinha um amigo meu que ele tinha acabado de ser contratado como engenheiro de projetos na FCC, Fábrica Carioca de Catalisadores. E aquilo ali, primeiro que quando você está na graduação, você não sabe que cargos você pode pleitear depois de formado em engenharia química. E ali eu aprendi com esse meu amigo que foi contratado que eu poderia sim ser um engenheiro de projetos. Então aquilo ali meio que marcou a minha vida. Tipo, pô, meu professor falou que engenheiro químico só pode ser engenheiro de processos. Eu acabei de conhecer um profissional que foi contratado como engenheiro de projetos, eu vou começar a pesquisar. Então, a minha graduação foi muito focada em pesquisa autodidata para saber o que o engenheiro químico pode fazer. Então, cara, nessas pesquisas aí, e que me ajudou a criar a BTQ, né? Eu descobri que, tipo, a engenharia química ela é engenharia universal, assim, historicamente. Todos os cursos de graduação que a gente vê hoje eram cursos de especialização no passado. Então, hoje existe engenharia de alimentos, engenharia de materiais, engenharia bioquímica, engenharia, tudo que você possa imaginar como cursos de graduação. E na história, a gente pode, isso é comprovado, né? Que o curso, o mais antigo dessas grandes áreas é o curso de engenharia química. E da engenharia química surgiram esses outros cursos. E o que acontece hoje em dia é um fenômeno bem interessante, porque nem mesmo os setores de RH conseguem identificar o que a história prova. Então é comum de você ver, tipo, imagina, uma vaga de engenharia ambiental e você olha no edital da vaga, não está lá engenharia química. Por quê? Porque o profissional de RH, que teve uma formação de psicologia, administração, ele não tem essa base que a BTQ e quem estuda engenharia química sabe. Então é muito complicado. Por quê? Porque quem faz engenharia química sabe que engenharia química é engenharia universal, é como se fosse a mãe das engenharias. A grande maioria das engenharias surgiram, são derivadas da engenharia química, mas nem todo profissional de RH sabe disso. Então, a função da BTQ e de todo estudante e futuro engenheiro químico e até dos engenheiros químicos é passar esse conhecimento para todo mundo. Se todo mundo compartilhasse uma publicação da BTQ falando que engenharia química é engenharia universal, essa publicação chegaria para todos, incluindo tipo, os grandes profissionais de RH. Ou seja, e uma coisa que eu sempre falo para a galera é, dependendo do processo seletivo, você consegue identificar se aquele profissional sabe ou não o tamanho da engenharia química. Então, é interessante, de maneira humilde, educar o recrutador sobre o que é de fato engenharia química. Então, eu acho que eu passei aí para vocês bastantes argumentos que a engenharia química é a engenharia universal, mas um outro grande exemplo disso é você ingressar nessas empresas e você começar a identificar onde se encontram engenheiros químicos, porque tem engenheiro químico em todo lugar. Quando você pensa, por exemplo, eu falei desse meu professor que falou de engenharia de processos, e de fato a engenharia de processos é a essência da engenharia química. O primeiro livro de engenharia química ele é pautado em processos químicos, então isso daí é a comprovação de que a essência é engenharia química, mas hoje a engenharia química é muito além de processos, né? E quando você ingressa, uma das áreas que eu gosto muito é desenvolvimento de novos produtos, né? E existe uma área hoje da engenharia que é de engenharia de embalagens. A engenharia de embalagens emprega muitos engenheiros químicos hoje em dia. E, e é muito legal você ver tipo, um engenheiro químico desenvolvendo um tipo de embalagem que muda a coloração com a temperatura. Então, se saiu da temperatura ótima, o produto estragou, você consegue detectar pela mudança de coloração da embalagem. Cara, isso é show. Isso é você aplicar a engenharia química na essência sem perder a parte de inovação, sabe? Então, cara, engenharia química está em todo lugar. Engenharia química é engenharia universal. Eu poderia ficar aqui o dia todo falando com vocês sobre. Só que a gente tem um desafio muito grande. Por mais que a gente saiba que a engenharia química é engenharia universal, a gente tem que educar e mostrar isso para todo mundo, porque é assim que a gente vai conseguir maior notoriedade em processos seletivos. E agora, Kaique, eu queria que você contasse um pouquinho pra gente como foi a sua trajetória até fundar a BTQ. Você já falou um pouco, né, que você teve a experiência da empresa júnior, mas agora contar um pouco mais detalhadamente como foi esse processo. E você esperava que você ia alcançar o alcance que você tem hoje ou você não imaginava isso? Perfeito, Heloísa. Bom, e eu ingressei
em engenharia química no ano de 2008. Ali por 2012, eu tinha na minha cabeça certo que eu queria ter o meu próprio negócio, eu queria empreender. E é muito, eu não sei se alguém aí que está assistindo esse podcast tenha sonho de empreender, só que pelo menos para mim não foi um processo rápido. No início de 2012 eu queria ter minha própria empresa e eu não sabia o que fazer. É muito engraçado isso. E aí, enfim, eu passei ali 6, 7 meses pensando em coisas que eu poderia fazer, em negócios, possíveis empresas. Eu sempre gostei de escrever, gente, muito. Então, eu sempre tive ali um português que eu considero bom. E, assim, acaba destoando um pouco da galera de engenharia que não gosta muito. A galera prefere mais calcular e tal. Enfim. E ali em setembro de 2012, eu participei de um concurso cultural. Lembro, eu estudei na Rural do Rio de Janeiro, o concurso cultural era na Federal do Rio de Janeiro, na UFRJ. E eu acabei ganhando esse concurso cultural e com esse ganho aí do concurso, eu adquiri, foi me dado, né, um ingresso para participar da Semana de Petróleo e Gás da UFRJ, um evento só para estudantes de engenharia de petróleo. Mas desde aquela época, antes de criar a BTQ, eu acreditava que o engenheiro químico podia atuar em tudo, né? Então, pô, vou nesse evento aí de engenharia de petróleo. Aí, beleza. Pô, 2 horas de viagem da Rural para o UFRJ. Cheguei lá, estava acontecendo a cerimônia de abertura da Semana de Petróleo e Gás da UFRJ. E aí existiam 5 pessoas lá na mesa redonda, na cerimônia de abertura. Uma delas era a presidente da Petrobras na época, Graça Foster. Aí tinha o presidente do Instituto Brasileiro de Petróleo, vários grandes nomes assim da área de petróleo e gás do Brasil. E tinha um garotinho bem magrelo lá no final daquela mesa redonda. E aquilo ali, tipo, eu acho que me chocou e chocou bastante gente que estava ali. A primeira coisa que eu pensei, cara, não é possível, aquele moleque ali tá ali e ninguém percebeu. Só que ele tava de social e tal, enfim. Então, ele devia estar ali mesmo, ele foi convidado, legal. Então, cada grande profissional da área de petróleo foi falando aos poucos, até o momento que chegou nesse rapaz aí, de uns 20 anos no máximo. E aí ele se apresentou, foi muito interessante, eu ouvindo a apresentação dele. Falou assim: olá pessoal, meu nome é Vitor Alves, eu sou estudante tecnólogo em petróleo e gás, ou seja, ele era um estudante nessa parte de tecnólogo em petróleo e gás, ele não fazia nem engenharia de petróleo. Estou no 4º semestre, se não me engano, ele falou. E eu criei o Tecnopeg, que é o segundo maior blog de petróleo e gás do Brasil. E ali, eu meio que virou, ele estudava na Estácio de Sá. Ou seja, um estudante da Estácio de Sá, que não fazia engenharia, estava sentado junto com os principais nomes de petróleo e gás do Brasil, porque ele tinha criado um blog. E ali caraca, cara, eu sempre lutei e batalhei para todo mundo enxergar que a engenharia química é engenharia universal. Não tem ninguém que faça isso. Talvez eu seja a pessoa para criar um blog de engenharia química. E, pô, partindo do que eu acredito, as pessoas vão entender que engenharia química é engenharia universal. Não existe isso para engenharia química. E eu saí daquele evento assim com isso na cabeça. Isso era outubro de 2012. Passou novembro, dezembro, e eu queria muito fazer, mas é o que eu sempre falo, cara. O empreendedor, ele tem que viver aquilo 100%. Ele tem que acreditar que ele pode. E demorou para eu acreditar que eu podia. Passou ali novembro, dezembro. O último dia do ano, 31 de dezembro, a gente tinha lá em casa no Rio de Janeiro, e tinha meio que uma tradição de no final, meia-noite pular na piscina e fazer um pedido. E aí eu pulei na piscina e fiz o pedido. Cara, eu quero criar um blog de engenharia química e eu quero que esse blog seja o maior do Brasil. E aí, no dia, se não me engano, no dia 2 de janeiro, eu comecei a trabalhar em cima desse blog, dei o nome de BTQ. A ideia, eu sempre gostei da área de software e engenharia química. Geralmente, softwares são lançados em versões beta, que são versões de aprimoramento e aperfeiçoamento. Então, a ideia é que a BTQ seja uma ferramenta de aprimoramento e aperfeiçoamento contínuo da engenharia química. Então, eu criei desse nome
e comecei a trabalhar no blog. Eu fiquei 15 dias trabalhando no blog sem contar para ninguém, só sozinho lá fazendo tudo. Se eu não me engano, eu cheguei a publicar 200 textos em 15 dias, foi muita coisa. E aí, quando eu divulguei o blog, quando eu comecei a divulgar o blog, todo mundo achava que já tinha esse blog há milênios, porque já tinha 200 textos lá. Tipo, cara, como é que eu não conhecia a BTQ? E só que não, só que em 15 dias eu publicava. É o que eu sempre falo, hoje a minha equipe, eu cheguei a liderar uma equipe de mais de 50 pessoas na BTQ. Hoje eu tenho uma equipe de 20, 22 pessoas. Mas nunca a BTQ teve tanta publicação do que eu sozinho lá, sentado, com o sonho de fazer com que esse blog fosse o maior de todos. Inspirador para todos nós, principalmente para quem tem um sonho de empreender um dia. Você que está ouvindo aí, como o Kaique disse, vai em frente, nenhuma ideia é descartável. E a BTQ conseguiu números aí sensacionais, como bem disse o Kaique, hoje já passam de 23 mil seguidores no Instagram, né, democratizando esse conteúdo da engenharia química para todos que conseguem acessar aí as básicas redes sociais que todos hoje em dia têm que ter, né, para ter um convívio e ter divulgação de conteúdo melhor. E os conteúdos que a BTQ oferece, além de curriculares, como cursos de OP, cursos de fenômenos de transporte, tem muita coisa relacionada a esse empreendedorismo, que lá no começo foi o que motivou o Kaique a construir a BTQ, a ser o fundador e hoje impactar tantas pessoas. Esse papel de empreendedor, de gestor para o engenheiro químico hoje é essencial para o mercado de trabalho, Kaique? Você entende assim? Bom, com certeza. Hoje a gente vive um momento bem atípico, né? Mas mesmo no passado, não sei se vocês vão concordar comigo, mas tipo, todo mundo sempre falou que era difícil. Ah, é difícil, pô, você conseguir uma oportunidade no mercado de trabalho é difícil. Ah, empreender é difícil. Dentro da BTQ, né, eu pude conhecer tipo, os principais engenheiros químicos brasileiros. E conversando com o professor Nilo, o professor Medron, a gente sempre fala, pô, Kaique, na minha época era muito difícil. Então, sempre foi difícil. Então, e principalmente assim, pensando no meu caso, tipo, poxa, por mais que eu tenha feito engenharia química, eu sempre gostei de de ter uma empresa, eu sempre participei de entidades estudantis que fomentavam o empreendedorismo. Uma que eu esqueci de falar, que pô, eu gosto muito dela, que é o Enactus, que é de empreendedorismo social e tal. E, pô, eu sempre gostei de empreender. Então, eu sempre entendi que eu tinha que buscar as melhores referências dentro do empreendedorismo, mesmo se essas pessoas fizessem engenharia química. Então, comecei a correr atrás de profissionais que tinham uma carreira um pouco atípica e destoavam do todo, né? Um profissional assim que eu fiquei bem chocado que eu descobri, que era um engenheiro químico empreendedor, era o engenheiro Edgar Corona. O Edgar Corona, ele criou várias empresas, mas a mais recente dele, que deu muito sucesso, né, é o grupo Biorritmo. Ele é dono da rede de academias Smart Fit. E um engenheiro químico, dono de academia. E a galera já fica não, meu Deus do céu. Mas, cara, eu gosto muito disso. Eu gosto muito de profissionais que enxergam no problema uma oportunidade. E esse cara, ele revolucionou todo o conceito de academia. Hoje em dia, você tem, tipo, várias academias no formato inteligente. E, tipo, isso daí é muito mérito dele. E, além dessa referência, eu acho que a maior referência para mim, de todas, era a Cláudia Sender. Ela, principalmente para a galera que está no centro acadêmico, empresa júnior que está numa área de marketing e tal, ela é a prova viva que a gente pode trabalhar nessa área. Ela acabou fazendo uma MBA mais focado em gestão e marketing. Ela começou como consultora na Bain Company. Logo em seguida, ela foi para a Whirlpool. A Whirlpool é uma empresa que detentora de marcas como a Brastemp. E aí ela assumiu o cargo de diretoria de marketing da Whirlpool. Depois foi convidada a assumir a diretoria de marketing da Latam, da nossa grande empresa de aviação. E aí depois ela assumiu a presidência da Latam. Ela chegou a ser presidente da Latam Airlines América do Sul, depois ela foi presidente da Latam Brasil. E, pô, ou seja, são engenheiros químicos em cargos de gestão que você não consegue enxergar isso de maneira natural, né? São coisas que você precisa de bastante pesquisa. Hoje eu acho que a maior engenheira química com viés de empreendedorismo é a Flávia Bittencourt.
A Flávia Bittencourt, ela chegou a ser CEO da Sephora, que é uma empresa de cosméticos, e hoje ela é CEO da Adidas Brasil. Então, se você estiver aí usando um tênis da Adidas, uma camisa da Adidas, saiba que quem está gerindo tudo isso aí é a Flávia Bittencourt, uma engenheira química. Então, ter essas referências em relação a empreendedorismo meio que te motivam a seguir uma carreira dessa, sabe? Tipo, e é o que eu falo, né? Quando você é empregado, você tem um salário e esse salário pode chegar até certo ponto, sabe? Quando você empreende, logicamente o risco é muito maior. Pode ser que em determinado mês você não ganhe nada, mas pode ser que você ganhe muito também. Então, tem o lado bom, o lado ruim. Com certeza, o lado ruim de se empreender é o que você não tem tempo para nada, você trabalha infinitamente mais do que qualquer outra pessoa em qualquer outro cargo. Nada supera você empreender. É um desafio muito grande. A pergunta foi feita em relação à necessidade de gestão hoje, né? E assim, gente, em qualquer momento da história, um engenheiro químico, ele é um gestor de pessoas, né? Se contrata um engenheiro químico para um chão de fábrica com 70, 100 técnicos ou operadores. Então, quando você está num chão de fábrica, você se vê obrigado a convencer pessoas a desempenhar o que você acredita. E se você não conseguir convencer esses profissionais, nenhum processo, seja ele químico, seja algum projeto, alguma coisa do tipo, nada vai ser feito. Então, a gestão, ela tinha que ser, tipo, muito mais abordada na graduação, até porque, tipo, é isso de fato que você vai fazer. Por mais que você entenda como é que se deve calcular o número de pratos e tal, não sei o quê, a equipe ela é muito maior. Ninguém trabalha sozinho, principalmente numa indústria química. Então, o que deve ser feito é o seguinte: você precisa valorizar os profissionais que estão com você e acreditar que a gestão é o caminho para tudo. Então, é importante ter o conhecimento específico em engenharia química? Muito, crucial. Mas também é importantíssimo você ter o conhecimento de ferramentas da qualidade que vão te auxiliar a executar determinado projeto. E também é crucial também você ter, tipo, é, boas qualidades, principalmente em programação neurolinguística, algo mais focado em gestão de pessoas em si, porque é a partir daí que você vai conseguir com que o seu projeto ou processo dê certo. O mundo está passando por um período difícil, a pandemia do Covid-19. E neste momento, o Brasil está sendo um forte candidato a ser o novo epicentro da pandemia. É evidente que esse cenário pode causar impacto no mercado financeiro. E o Gabriel Lucas nos enviou pelo Instagram uma pergunta para você. Como você acha que vai ficar o mercado de trabalho para os engenheiros químicos durante e depois dessa crise econômica? E quais os setores mais e menos afetados? Bom, como eu falei, né? Tipo, a gente está passando por um momento muito atípico. E eu acho que a palavra-chave, assim, para qualquer empresa, para qualquer pessoa, é reinvenção. Todo mundo está precisando se reinventar. Todas as indústrias estão se reinventando, todos os profissionais estão se reinventando. Eu não vou ser aqui também, tipo, por mais que eu seja o maior motivador do mundo, eu não vou falar para vocês aí que estão assistindo que estão escutando esse podcast, que as perspectivas são boas, as perspectivas são negativas, ó. Pensa pelo lado do empreendedor. Agora que eu sou um empresário, tenho uma empresa, eu consigo enxergar o outro lado. Hoje em dia, algo em torno de 6, 7 pessoas são remuneradas na BTQ. A expectativa é que eu aumente isso com o tempo e tal. Mas pensa pelo lado do empreendedor e do empresário. Poxa, eu tenho que pagar 6 a 7 pessoas, independente se a BTQ vai ter boas vendas ou não. Então, quando você é um empresário, você acaba assumindo muitos riscos. E, assim, pessoas dependem de você, pessoas dependem do seu trabalho. Uma vez que você enxerga um cenário onde, tipo, o comércio, ele praticamente, pelo menos de pessoa presencial, ele não existe hoje em dia. Tudo é feito, nesse momento que a gente está passando, hoje é dia 12 de maio, tudo é feito online. Então, uma empresa que sempre passou a sua vida vendendo de maneira presencial, ela vai ter que mudar tudo. E isso, cara, é muito complexo. Você não consegue mudar isso do dia para a noite, sabe? Muitas empresas se viram obrigadas a efetuar cortes em relação ao seu, em relação às despesas, né? Não considerando que um profissional seja uma despesa,
sempre quando você é contratado dentro de uma empresa, a ideia é que você traga um lucro acima do que você recebe. Esse é o mundo que a gente vive. Então, quando um empresário se vê obrigado a dispensar profissionais, a demitir profissionais, ele precisa se reinventar para fazer com que o que ele faz com 10 pessoas, ele consiga fazer com 3. E qual que é o problema disso? Se ele conseguir fazer com que a empresa dele seja mais rentável com 3 pessoas, aqueles 7 cargos que existiam não vão existir mais. Por isso que eu julgo, tipo, essa crise aí, ela não tem período para acabar, pelo menos ao meu ver. Muitas empresas precisaram se reinventar, e aí muitas empresas vão conseguir trabalhar com um número reduzido ao que ela já tinha. Isso é muito ruim, seja para engenharia química, seja para qualquer outra área, né? A reinvenção, ela tem que estar dentro de todo mundo. Eu acho que nunca foi tão importante você ter, tipo, um viés empreendedor dentro de toda a história da graduação em engenharia química, porque com as vagas reduzidas, só existe um caminho para as pessoas, e é empreender. Ou então exercer um cargo que não tenha, que saia um pouco da área da engenharia química. Mas é o que eu sempre falo, né? O problema acaba gerando uma oportunidade. Sempre quando a gente não vê caminho para algo, você é obrigado a realizar alguma coisa. Então, é o que eu sempre falo, é a mesma coisa que você ter uma prova que vai ser daqui a 5 dias. No quinto dia você está de boa, no quarto também. Quando chega na véspera, não tem outra saída. Então você é obrigado a estudar infinito para fazer com que aquilo dê certo. Agora pensa isso daí é obviamente uma prova. Pensa isso tipo na sua vida, você vivendo com pessoas, sua família, e as pessoas precisam de você. Então não tem saída. Então o empreendedorismo, ele é muito romantizado, que é legal você ter tipo, poxa, ter ideias geniais e tal. Só que o empreendedorismo, por necessidade, ele também é real e também tipo, muito impactante. E o que eu posso falar para vocês, né? Ou seja, as perspectivas não são muito boas, mas assim, para o bom profissional, sempre vai ter jeito. E é o que eu sempre falo, ó, eu vou pensar no caso da minha empresa da BTQ. Todo mundo pensa assim, Kaique, pô, sua empresa, pô, sempre foi virtual, show de bola, não foi tão afetada. Cara, com certeza foi muito afetada. Tudo afeta, tudo afeta. Então, por exemplo, a gente tem um contrato com a Facens, esse contrato teve que ser renegociado por causa dos problemas. Não tem como, tipo, toda essa parte de receita ela é afetada em qualquer empresa. E a BTQ foi afetada com isso também. Em relação à venda de nossos cursos, a gente percebe também que as pessoas estão um pouco mais, como é que eu posso dizer? Tipo, nem todo mundo tem um investimento para gastar, principalmente nesse momento. Então, mas o que acontece, né? Tudo precisa de reinvenção. E a BTQ também. Então, por mais que a BTQ seja uma empresa virtual, hoje a BTQ, a gente está totalmente dentro da BTQ, está tudo reinventado. Eu vou dar um exemplo para vocês, ó. Foi citado uma das coisas que sempre falam que a gente, né, no caso a BTQ, ela vai ser bastante afetada, principalmente nos nossos eventos presenciais, né? Tipo, a gente tem um evento já tradicional, que é a Semana Brasileira de Engenharia Química. Eu vou dar essa informação para vocês aqui no podcast, nem no podcast da BTQ tem isso, mas a BTQ a gente já conseguiu o registro de marca do COEQ, COEQ, esse vai ser o nome do nosso evento, que vai ser um Congresso Online de Engenharia Química. O registro de marca foi aprovado agora recentemente. Então, nesse ano específico, a 8ª Semana Brasileira de Engenharia Química vai coexistir com o COEC, que é o Congresso Online de Engenharia Química. Vai ser um evento com inscrições gratuitas, a gente vai seguir os modelos que vêm sendo feitos aí de congressos virtuais, então, tipo, até a BTQ precisou se reinventar, sabe? E é interessante, porque nessa reinvenção forçada, você consegue enxergar novas oportunidades, sabe? Tipo, que nem a BTQ, hoje à tarde, eu vou ministrar mais um webinar gratuito, né, no YouTube. E, cara, todas as vezes que eu ministro um webinar, sempre tem mais pessoas. Tipo, você ofertar algo gratuito nem sempre tipo, poxa, não, você podia estar ofertando algo pago. Nem sempre a relação é direta assim, sabe?
A BTQ sempre se preocupou em criar valor, em criar notoriedade não só para a própria empresa, mas para a engenharia química em geral. E eu acho que isso vem dando muito certo. Então, você precisar se reinventar acaba sendo uma oportunidade para você atingir mais pessoas. E é isso que a BTQ vai fazer. Atingir sempre mais pessoas, como eu falei para vocês em relação à visão, buscar internacionalização da marca. Principalmente para, eu fico assim pensando, né? Tipo, cara, sempre foi difícil, mas eu confesso que hoje em dia tá pior, né? Eu fico imaginando, tipo, o profissional que tá para formar. Imagina um profissional que tá ali no nono, 10º semestre ou fatorial aí que tá próximo a formar. Cara, o cenário, ele é bem desesperador. Você fica assim, caraca, como é que pode? Não tem jeito. Só que assim, o jeito, ele tá dentro de você. Se você precisa fazer mais do que você vem fazendo. E, pô, nessa quarentena, eu vi a galera do CAEC aí divulgando para vocês bastantes cursos gratuitos e tal. Pô, nessa quarentena, ninguém pode reclamar que não está tendo tempo. Todo mundo está tendo tempo. Então, esse tempo você tem que utilizar da melhor maneira possível. Eu sei que estar em casa é difícil, pô, todo mundo acorda, não quero acordar, não sei o quê, mas, cara, você tem que criar uma rotina. Você precisa fazer com que, tipo, o seu quarto seja o seu escritório. E isso, pô, e para tudo, sabe? Tipo, se você quer seguir carreira acadêmica, pô, beleza. Então você vai precisar se preparar para um mestrado ou algo do tipo. Se você quer empreender, cara, você precisa pelo menos entender o conceito de um planejamento estratégico, entender o que é missão, visão, valores, enxergar um problema e a partir dali criar solução. Se você pensa, imagina, agora a BTQ está com um curso aberto de Química Forense. Ah, eu quero ser perito. Pô, você sabe que o caminho para ser perito é fazer um concurso. Então, você precisa estudar para esse concurso quando ele chegar. Eu acho que para tudo, essa pandemia, é lógico que ela é ruim. E, poxa, nossa, eu nunca imaginei, eu acho que ninguém imaginou passar por algo do tipo. Só que a gente tem que enxergar tudo como uma oportunidade, cara. E essa é uma oportunidade de reinvenção dentro da engenharia química. Sempre foi falado que a gente não tem tempo para estudar o a mais, porque a gente tem que calcular tudo e tem que tirar uma nota e tal. Pô, dessa vez, as pessoas vão ter, logicamente, muito mais tempo para se aprimorar profissionalmente, pessoalmente. Então, Kaique, a gente queria mesmo falar sobre essa parte, né? Como a BTQ está lidando com as coisas nesse momento, mas você acabou já entrando nesse assunto. E agora a gente queria fazer uma pergunta assim de cunho mais pessoal e perguntar para você como que está sendo essa pandemia, assim, o que está sendo para você o isolamento, o distanciamento entre as pessoas, do que você mais está sentindo falta? Tudo na minha vida foi pautado em sonhos e você chegar lá, né? Cara, eu lembro ali que em 2015, 2016, eu sonhava muito em ter um espaço físico, uma sede para a BTQ, porque ali nessa sede eu ia conseguir, tipo, fazer com que todo mundo fosse mais produtivo e tal. E aí, em 2017, eu vim dar uma palestra na Facens, acabei conhecendo a faculdade, me foi ofertada a oportunidade de ter uma sede aqui, show. Então, em 2018, eu realizei um grande sonho meu, que era ter tipo, um espaço físico, uma sede da BTQ. E, pô, no lugar lá na sede da BTQ, cara, é um espaço muito especial, gente. Eu recomendo que, se vocês estiverem passando por Sorocaba, depois dessa pandemia, obviamente, né? Que vocês façam uma visita tanto à Facins quanto à sede da BTQ. Cara, é um espaço lindo, sabe? Poxa, tudo arborizado, tudo bonito. E, pô, a sede da BTQ, ela é, poxa, lá você tem poxa, uma biblioteca com as principais relíquias de engenharia química de todos os tempos, sabe? Lá tem, tipo, o segundo livro da história da engenharia química. A gente mandou fazer, porque não tem mais, mas a gente mandou fazer lá. Cara, show. E eu sinto muita falta da minha equipe, assim. Lógico que eu encontro a galera todo dia, faço as reuniões online e tal, mas, pô, e assim, por causa da pandemia, a Facens, o campus da Facens, ele foi fechado, e isso inclui, e é óbvio também, por causa da pandemia, ninguém iria lá, né? Eu mesmo, a BTQ fechou antes mesmo da Facens fechar. Mas, assim, eu sinto muita falta do meu ambiente de trabalho real e sinto muito falta das pessoas, sabe? Agora a gente vai fazer um jogo com você, Kaique. Um ping-pong. Você responde com a primeira ideia que vem na sua cabeça. Uma música. Música Californication, Red Hot Chili Peppers. Uma cidade. Rio de Janeiro. Vai arrumar briga, hein? Vai arrumar briga falando Rio de Janeiro aí, hein? Mas eu sou carioca, não tem jeito. Tá no sangue, né?
O que é ser um engenheiro químico? É ser um engenheiro universal. Um livro. Um monge executivo. Uma comida. Eita, eu vou. Estrogonofe de frango. Um conteúdo da EQ. Engenharia bioquímica. Um hobby. Pescar. Um esporte. Tênis. E por último, uma série. Cara, uma série que eu tô vendo agora muito boa, que todo mundo assiste, é La Casa de Papel. Ah, é boa mesmo. Isso aí é senso comum, hein? Senso comum. Em nome do CAEC, Kaique, eu queria de CAEC e Kaique fica meio parecido, mas em nome do Centro Acadêmico de Engenharia Química, eu gostaria de agradecer o Kaique por ter aceitado nosso convite, né? A Giovana foi quem conversou com ele. Eu participei da última Semana Brasileira de Engenharia Química. Infelizmente, a gente só conseguiu levar 2 pessoas para Sorocaba naquela oportunidade, mas foi um curso incrível. Nilo Índio, tinha o professor da Ilcom também. Foi sensacional o conteúdo oferecido naquele momento. E eu gostaria de agradecer o Kaique também por nos dar esse spoiler aí, que vai ter um online, então, esse ano, né? E conte com o Kaique para essa divulgação, né? Então, isso que eu ia até fazer esse convite para vocês. A gente vai fazer parcerias com todas as entidades estudantis do Brasil. Então, seria bem interessante para a gente ter vocês como parceiro, até para realizar essa divulgação. E assim, como vai ser um evento online com inscrições gratuitas, vai ser pago tipo certificado, algumas coisas assim. Mas assim, todo mundo que se inscrever vai ter acesso ao conteúdo de maneira gratuita. Então, a nossa expectativa é que esse evento seja o maior da história, assim, de engenharia química, que seja online, né? Então, quem quiser já seguir, né, só a galera da BT que está seguindo, a equipe mesmo, é o @coec2020. COEQ 2020. É o Instagram desse evento. O site ainda não está pronto, não tem nada pronto 100%, mas o registro de marca já está pronto, então juridicamente já está bem respaldado. E é isso, vai ser em novembro esse evento, não vai ser presencial, vai ser online, então todo mundo vai estar junto aí na 8ª Semana Brasileira, que vai ser também, que vai coexistir com o Congresso Online de Engenharia Química. E já tem algum nome daqueles lá que você está procurando, tentando articular para levar para esse congresso? Porque sempre tem surpresa, né? Sempre tem, sempre tem. Em 2018 foi o professor Fogler, em 2019 foi o professor Luiz San, que a gente conseguiu uma bolsa de doutorado lá na UCOM, foi legal pra caramba. Esse ano a gente está querendo que seja tipo uma profissional, uma mulher, né? Uma engenheira química. Já passou da hora de ter uma super engenheira química num evento da BTQ. Show de bola. Kaique, brigadão mesmo. Você pode acompanhar o conteúdo da BTQ no @BTQ no Instagram ou www.btq.com.br. Em nome do Kaique, mais uma vez, obrigado, Kaique. Obrigado, Elo, Giovana. Vocês participaram com a gente aqui hoje. Tamo junto. E o Kaique é #Fique em Casa. E acompanhe todo o nosso conteúdo. Na próxima semana, neste mesmo dia, terça-feira, neste mesmo horário, lançaremos o 4º episódio. Contamos com você para nos ouvir. Não vou dar spoiler dessa vez de quem será a nossa convidada. E já adianto que também será a mulher aqui no nosso podcast do CAEC. Deixe o seu like aí no YouTube, siga nossas redes sociais e continue com a gente. Um bom isolamento, fiquem aí bem e precisando, o CAEC está à disposição. Tchau, tchau.